Olá, os profetas e o fim dessa era é o nosso estudo e especificamente os últimos 2 vídeos, esse também, temos falado sobre o que os profetas falaram sobre o anticristo, né? Começando lá com Ezequiel, que disse que não és tu aquele que eu tenho falado através dos profetas. Então Ezequiel disse que Deus está falando através dos profetas sobre o anticristo, porque nessa palavra que eu citei, está lá na invasão de Gog a Israel. E por que é importante a gente saber e entender de onde virá o anticristo? Para que fiquemos preparados. Então, prepare-se para o que está por vir. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre um modelo de anticristo que é citado também em Daniel capítulo 11, que é um rei, né, da dinastia dos Seleucidas, que chamava Antíoco Epifânio IV. Isso é citado, né, lá por Daniel, e tem muitas coisas similares entre Antíoco Epifânio e o anticristo que virá. Antíoco, ele é chamado de chifre pequeno em Daniel 11, e o anticristo também é chamado de chifre pequeno em Daniel 7. Antíoco é referido como um chifre pequeno, na verdade, Daniel 8, 9. Antíoco e o anticristo Antíoco foi, o anticristo será um grande perseguidor do povo de Deus. Enquanto o anticristo perseguiu os santos do Altíssimo, que serão entregues na sua mão, Daniel 7, 25, Antíoco destruiu com temor e prosperou, né? E destruiu os poderosos e os santos, Daniel 8, 24. Antíoco, tanto Antíoco quanto o anticristo são retratados como severos, ou tendo um olhar imponente, né? Ambas as descrições implicam em crueldade e dureza. Tanto Antíoco como o anticristo se exalta a si mesmo. Sobre o anticristo diz que ele fala palavras pomposas contra o Altíssimo, Daniel 7, 25. E Antíoco, ele se exaltará em seu coração e se levantará contra o príncipe dos príncipes, Daniel 8, 25. Tanto Antíoco como o anticristo têm grande poder que vem diretamente de Satanás. Do anticristo diz que a vinda do iníquo está de acordo com a operação de Satanás, com todo o poder de sinais e maravilhas de mentira. Segundo Tessalonicenses 2:9, também Apocalipse fala sobre isso. É dito que Satanás, o dragão, vai dar autoridade à besta, lá no Apocalipse 13:4. O anticristo vai agir contra as fortalezas mais fortes com um Deus estranho, Daniel 11:39. E antigo foi dito, seu poder será grande, mas não com seu próprio poder, Daniel 8:24, quer dizer, é o de Satanás. Bom, tanto o antigo quanto o anticristo seriam destruidores de homens, né? Do anticristo é dito que ele vai fazer com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Apocalipse 13:15, né? João disse que viu numa visão espíritos imundos como sapos saindo da boca do dragão, da boca da besta, que saem até os reis da terra e de todo mundo para reuni-los à batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do Armagedon, né? Apocalipse 13, 13, 14. De Antíoco foi dito que ele destruirá os poderosos, Daniel 8, 24. Tanto o Antíoco quanto o anticristo são grandes enganadores,
né? O anticristo diz que sua carreira será definida com todo poder, sinais e maravilhas mentirosas, segundo Tessalonicenses 2:9. Durante o reinado do anticristo, né, os que habitam na terra serão enganados por falsos sinais. Apocalipse 13:14. De Antíoco foi dito que ele entende os esquemas sinistros, Daniel 8:23, e pela sua astúcia causará engano, prosperando sob seu governo, 8:25. Tanto Antíoco quanto o anticristo são definidos como orgulhosos e arrogantes. O anticristo terá uma boca que fala maravilhosamente, né? Ele falará contra o Altíssimo, Daniel 7, 8, 11, 25. Também em Abacuque diz que eis o soberbo, né? Eis o soberbo. Ele é chamado de soberbo por Abacuque, o profeta. E de Antigo se diz que ele vai se exaltar em seu coração. Ambos usam uma falsa paz para alcançar os seus objetivos. Quanto o anticristo entrará em um falso acordo de paz, Daniel 9:26, uma aliança que provavelmente vai ser com Israel por 7 anos, e no meio desses 7 anos ele vai quebrar a aliança e vai estabelecer o abominável da desolação, que Jesus também falou, e nós vamos falar sobre isso mais na frente. E já de Antíoco diz que ele vai destruir muitos pela paz, quer dizer, uma paz falsa. Então, a gente vê, né, que esse anticristo, esse chifre pequeno, usa de muito engano. Essa profecia, né, dos profetas falam muito sobre esse engano, né? E mais ainda, um certo comentarista diz que o problema de reconhecer Daniel 2:7 não apontaria para o Império Romano, mas para o Califado Islâmico, porque a região do Califado Islâmico é o consolidar Império Seleucida Ptolomaico de Antíoco IV. Então, Antíoco está na mesma região que foi no futuro califado, né? Ambos os capítulos aí se referem a esse califado, tanto Daniel 2 como 7. Então, as visões de Daniel, elas fluem muito mais suavemente, né, se a gente entender que Deus está falando do califado islâmico e não do Império Romano. É claro que o Império Romano, ele teve grande poder, ele conquistou grandes regiões e ele fez grandes coisas na Terra, né, e maravilhosas historicamente, por causa até da nossa mente ocidental. A gente tem a tendência de interpretar lá as pernas da estátua, pernas de ferro, como o Império Romano. Mas depois de estudar esse assunto e por esses anos todos nunca tinha pensado nisso, mas eu estou vendo hoje que cai muito mais facilmente as pernas de ferro como o califado islâmico, né? Que começou lá com Maomé e o seu sucessor Abu Bakr, que foi o primeiro califa, né? E depois os pés mistos de ferro e barro, né? O califado islâmico restaurado. Olha para você ver. Lá na visão dos animais, que eu vou falar depois dos 4 animais, o quarto animal, que simboliza também essas pernas de ferro e de onde tem os 10 chifres, ele é morto. Então ele deixou de existir. Então vamos pensar. Tanto o Império Romano como o Califado Islâmico deixaram de existir. O Império Romano do Ocidente no século V e o Império Romano do Oriente no século XV.
E já o califado começou no século VII e foi até o século XX, né, na Primeira Guerra Mundial, e deixou de existir. E hoje já tem tentativas de estabelecer esse califado. O ISIS é uma tentativa de estabelecer o califado. Então, vocês pensam que vai ser muito mais fácil se reunir 10 países, né, que seriam os 10 chifres, do Oriente Médio, debaixo de uma mesma bandeira do Islã, e formar de novo um califado e eleger um califa, que será o seu Mahdi, como o Islã chama do seu Messias, que depois vou falar sobre isso, ou restaurar o Império Romano, para que desse Império Romano restaurado venha o Anticristo. Muitos pensaram que a União Europeia, né, começou lá com perto de 10 países, ia formar esses 10, então todo mundo falou, não, o Anticristo vai surgir desses daí. Hoje não é, né? A União Europeia tem perto aí de 30 países ou mais, então não encaixa na profecia. E o Império Romano restaurado, mas o Califado Islâmico restaurado, a gente está vendo aí muito perto, porque também o Islã é a religião que mais cresce no mundo. E eles têm tido muito poder, né, e crescido muito, notadamente na Europa, na África, né, no Oriente Médio, obviamente, ao redor de Israel, obviamente. Então, quero que você pense sobre essas coisas, né, o que os profetas falaram sobre o anticristo. Outros profetas também falaram. Naum falou do anticristo, Abacuque falou do anticristo, que era o soberbo, né? E ele vai vir como esse homem, né, orgulhoso, soberbo, e depois ainda vou falar mais sobre ele, algumas coisas muito interessantes. Muito do que eu tenho dito é fruto de estudo, de pesquisa, e como eu disse no princípio desses vídeos, me inspirei muito no Joel Richardson, né, que o título do livro dele é A Besta Vem do Oriente Médio, e ele tem um outro livro que fala sobre o anticristo islâmico. Então, vou falar sobre isso aqui também. Que o Senhor te dê revelação e sede da verdade. Eu me inspiro muito em Daniel 12, que diz que os que muito conduzem a justiça vão brilhar como as estrelas, né? Que fala dessas coisas do tempo do fim, né? E nós estamos nesse tempo, né? E o tempo urge, e o propósito de Deus se cumprirá quando a grande pedra cortada sem mãos do monte vai bater no pé da estátua e vai destruir os impérios desse mundo. E o anticristo será como uma bola de boliche, ou como não como uma bola, mas como um pino de boliche cuja bola acerta e ele vai cair, e os impérios desse mundo vão cair. E diz em Apocalipse que os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ele vai reinar aqui na terra, porque os reinos deste mundo se tornarão. E nós vamos falar sobre isso também aí nos próximos vídeos. Que Deus nos inspire, nos dê sabedoria para conhecer a palavra dele e interpretar bem os tesouros ocultos em sua palavra. Fica na paz, Jesus te dê graça, né, te dê poder e te faça crescer em revelação, entendimento, sabedoria. Um grande abraço
Não esquece de dar um like, de fazer comentário, porque aí nós vamos crescendo e espalhando essa mensagem para mais irmãos.